Olá, me chamo Esther e sou bolsista do PET, Programa de Educação Tutorial de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. E este é mais um episódio de nossa série de podcasts preparativos para a prova escrita do mestrado em Antropologia da UFC. O episódio de hoje trata da obra O Ato de Testemunhar, Violência, Gênero e Subjetividade, da autora indiana Veena Das. O texto é uma tradução publicada nos Cadernos Pagou em 2011 e vem do livro Vida e Palavras, Violência e Sua Descida ao Ordinário, traduzido em 2007. Nascida em 1945, Veena Das entrou com 16 anos na Universidade de Nova Delhi para estudar sânscrito e fez mestrado em Sociologia pela mesma instituição, onde passou 30 anos. Atualmente, ela é integrante do corpo docente de Antropologia da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Suas produções intelectuais se encontram no ramo da antropologia. Nos anos 70, grande parte do seu trabalho tratava das relações de parentesco na Índia, sendo muito influenciada por Lévi-Strauss. Já nos anos 80, Das inicia diretamente a abordagem do tema da violência. E, nos anos 2000, ela elabora trabalhos relacionados mais diretamente com a questão da pobreza, tendo como principal campo as periferias de Nova Delhi, onde ela fez trabalho humanitário por um bom tempo. Veena Das tem como importantes referências teóricas em seu trabalho Lévi-Strauss e a escola francesa, principalmente na década de 70, quando focava seu trabalho na questão do parentesco, os filósofos Ludwig Wittgenstein, principalmente com suas noções de experiência, ordinário e evento, Stanley Cavell, o qual, inclusive, prefaciou o livro Vida e Palavras, do qual o texto que trabalharemos aqui faz parte, e Foucault, com o sujeito e a sua constituição e outras questões. Também influencia sua obra a antropóloga britânica Strathern, com o seu conceito de relação, e o psicanalista Lacan, principalmente no Ato de Testemunhar, no qual ela explora a interpretação lacaniana da Antígona. Além disso, é notável a importância dada por Das à mitologia e filosofia hindu em seus trabalhos, o que pode ser percebido quando ela desenha os cenários onde irão se passar as vidas cotidianas ouvidas pela autora. Para a compreensão do texto O Ato de Testemunhar, devemos ter em mente que a ideia central do trabalho é justamente essa descida ao ordinário, a vida cotidiana das pessoas com quem ela conversa. Das elabora seus movimentos teóricos a partir da noção de que, como ela mesma disse, a vida ordinária não para durante os eventos extraordinários. É nessa descida ao ordinário, durante eventos como a partição da Índia e os riots de 1984, que Veena Das traça uma marca importante de sua perspectiva metodológica. Para ela, a etnografia é o fundamental para a compreensão do impacto desses movimentos na vida cotidiana. Ela propõe a valorização de uma prática etnográfica que converse diretamente com a teoria, a qual não aparece a priori, mas se revela e deve ser pensada através da prática. Portanto, enxergamos em seu trabalho uma imensa valorização da experiência, tanto no sentido da vida daqueles sujeitos, no caso da obra aqui trabalhada, das mulheres com quem a autora conversa, como no sentido da vivência de campo dela enquanto pesquisadora e como isso dialoga com o seu fazer teórico, e na sua constituição enquanto sujeito para além do sujeito que pesquisa. Outra noção fundamental para a compreensão do movimento teórico realizado por Das é a voz. A voz que se expressa por meio da e na experiência. Essa voz não é apenas a voz falada, mas os gestos, as formas de se enfeitar, de se vestir e até mesmo, ou diria, principalmente, no silêncio, que é de extrema importância para Das. Ela aponta para a necessidade de perceber que podemos chegar no outro, ouvir o outro através do silêncio. Entrando mais diretamente no texto, o evento extraordinário que é cenário de seu trabalho é a partição da Índia, nos anos 40. Processo pelo qual o território que até então era colônia do Império Britânico se tornou independente e se dividiu entre dois estados, o Paquistão e a Índia. E a descida ao ordinário se dá a partir da voz de uma mulher chamada Asha, nome fictício dado por Das que significa esperança em tradução literal.
A partir dessa vida ordinária de Asha, desembarca numa análise de como a violência da partição da Índia foi um ponto gerador de sofrimento para além da violência estatal aqui constituída, que sim, serve de cenário para essa história. Mas o foco da autora é nas violências diluídas da vida cotidiana e ordinária, que fazem parte da destruição e reconstrução da subjetividade dessas mulheres que precisam continuar vivendo apesar de tudo. E a noção de que essa violência é muitas vezes deixada de lado. Essas vozes e experiências da vida ordinária acabam sendo, por vezes, apagadas das narrativas oficiais e análises acadêmicas. Dito isso, percebemos que o que move a teoria construída pela autora é justamente a busca dessas vozes, dessas experiências, ouvindo-as e utilizando-as como uma demonstração de que o sujeito está passível a processos inúmeros de fragmentações, rupturas, constituição, destruição e reconstrução, e que tudo isso se dá tanto individualmente na subjetividade desse sujeito que precisa continuar vivendo, quanto coletivamente, nas relações das quais essas pessoas fazem parte. Tais relações são passíveis desses mesmos processos naquele espaço e tempo em que se encontram. Bom, então começa o texto com a reprodução da análise lacaniana da Antígona, obra fictícia de Homero e parte da trilogia tebana, na qual também se encontra Édipo Rei. Antígona é uma mulher que perde o irmão, Polinice, em uma disputa de poder, e Creonte, o rei de Tebas, com raiva de Polinice e não satisfeito com a morte apenas de seu corpo físico, lança uma ordem, uma lei, que não podem ser realizados nenhum tipo de ritos fúnebres para Polinice, e que quem realizá-los contra sua ordem seria executado. Desse modo, Creonte condena Polinice à pior das mortes, a morte do esquecimento. Revoltada, tendo em vista que amava seu irmão, que era único em seus olhos, Antígona desobedece Creonte e realiza os ritos fúnebres para seu irmão, sendo assim condenada à morte. Segundo Lacan, em Das, a grande ofensa realizada por Creonte foi a ultrapassagem de um limite. A proibição do luto era insuportável para Antígona, era uma violência, por isso ela transgrediu essa ordem, ainda que custasse a sua vida. Vina Das então demonstra que, nesse movimento de transgressão, se tornou possível o surgimento da voz de Antígona, que denuncia essa violência. A privação do luto leva ao esquecimento, que é mais insuportável que a perda do corpo físico, pois é um apagamento, a memória se esvai. Portanto, a perda, o luto, é um ponto central na teoria de Das, inclusive tendo em vista as inúmeras mortes geradas pela violência que se constituiu na partição. Assim como Antígona, Asha perdeu alguém também, seu marido. Recém-casada, ele ficou doente de tifo e Asha acabou ficando viúva. Desse modo, como pelas regras de parentesco da Índia, quando uma mulher fica viúva, ela passa a viver com a família conjugal de seu falecido marido no lugar de voltar para a casa em que nasceu, Asha passou a viver com essa família, e eles a acolheram de forma gentil, segundo ela. Porém, 2 anos após a morte do seu marido, aconteceu a partição, o que fez com que a família que havia acolhido Asha, que era uma família abastada financeiramente, perdesse tudo e não fosse mais capaz de sustentá-la, fazendo com que ela tivesse que voltar para sua casa de nascença. Depois de algum tempo lá, Asha percebeu que estava sendo um peso dentro de casa, pois seus pais já estavam velhos e o poder daquela casa havia passado para seu irmão e a esposa dele, os quais reclamavam que ela estava sendo um peso, pois não é uma desonra ou um peso para os pais sustentarem uma filha, mas acaba sendo para um irmão. Assim, Asha teve que voltar para a casa de sua família conjugal. Mais um tempo se passa com Asha acolhida na casa dessa família, onde ela construiu uma relação de afeto muito forte com a irmã mais nova do marido, a qual deu para Asha um de seus filhos, pois, como havia ficado viúva muito jovem e com pouco tempo de casamento, não teve tempo nem de ter filhos. Agora Asha criara uma relação com essa criança, seu filho adotivo. Ela fazia tudo com ele, cuidava, brincava, levava para passear, até que uma das irmãs de seu falecido marido, que também morava na casa, morre, e o viúvo, seu cunhado, passa a se insinuar sexualmente para Asha. Ela, muito jovem, até então tinha abdicado de viver sua sexualidade, pois era viúva e o esperado dela eram o luto e o celibato eternos.
pois estava em Asha a memória de seu marido morto. A própria família a lembrava disso sempre. Enfim, com as insinuações de seu cunhado ficando cada vez mais difíceis de lidar e a relação entre eles sendo impossível de acontecer, tendo em vista que seria uma relação de desonra e traição tanto do marido quanto da irmã morta, Asha chega a mais um ponto de tomada de decisão e escreve para um amigo de seu marido explicando a situação. Então, esse amigo arranja um casamento para Asha com um homem cuja esposa havia fugido e o deixado, mas que ainda gostava muito dessa ex-esposa. Asha aceita para sair de casa da família de seu ex-marido e casa com esse homem. Nessa nova casa, Asha diz que fica satisfeita, tem filhos com seu novo marido e, portanto, pôde, de alguma forma, viver a sua sexualidade sem as pressões da antiga insinuação de seu cunhado. Porém, isso faz com que a família de seu marido morto passe a vê-la como uma traidora, desonrada e que desonrou a família. Inclusive, o cunhado que antes se insinuava passa a falar mal de Asha dentro da casa. Daí se desenrolam novos sofrimentos da vida de Asha, pois ela perde a relação de afeto, de amor, que havia criado com a irmã mais nova de seu falecido marido, assim como deixa seu filho adotivo para viver esse novo casamento. Essa decisão faz com que Asha passe anos tentando contato com a sua antiga família e só depois de 7 anos consiga visitá-los novamente, o que a deu imensa felicidade de poder reencontrar não só o seu filho adotivo, mas a irmã com quem havia criado essa relação de afeto tão grande e que podemos identificar como sendo um dos maiores motores de suas decisões, pois para Asha o pior não era que ela tivesse sido taxada enquanto uma pecadora, uma traidora. A dor mais sofrida vinha, na verdade, da ruptura dessas relações de afeto que ela construíra com a irmã e com seu filho adotivo. Asha conta tudo isso para Veena Das de forma muito solta. Ela não fala diretamente de muitas coisas. Suas falas mais diretas sobre essa situação são raras e permeadas de silêncio, que Das interpreta para nos ajudar a compreender toda essa história de sofrimentos e violências na vida dessa mulher, que, por vezes, nem mesmo ela própria enxerga como violências diretas, mesmo que a gere dor durante sua vida. A trajetória de Asha é tão comum, tão ordinária, que poderia muito bem ter passado despercebida, até por ela mesma. As violências intrínsecas que permeiam as experiências, a memória e a subjetividade dessa mulher. Bom, é com esse vai e vem, essas rupturas de relações e tentativas de reconstrução que conseguimos identificar na prática os conceitos mobilizados por Das. Aqui podemos perceber que a violência originada na partição, esse evento que partiu não apenas o território, mas a família de Asha, passa a ser constitutiva do sujeito. Ela é importante no processo de constituição não apenas de Asha, mas de todas as personagens elencadas na história. O cunhado, a irmã mais nova, o novo marido, o filho adotivo, estão também todos nesse processo de fragmentação e reconstrução constantes, processo esse que é sempre inacabado. A perda é, portanto, um motor fundamental, não apenas as perdas de morte física, mas as perdas das relações, dos laços que, ao se romperem, jamais voltarão a serem os mesmos, pois aquilo que se reconstitui nunca será igual ao que se perdeu. A vida de Asha é permeada dessas rupturas, que a colocam em um movimento constante de identificar os limites de seu sofrimento, até onde ela consegue aguentar. E esses limites a obrigam a tomar decisões que mudam suas relações e sua trajetória. Para que ela consiga sobreviver e viver, ela precisa lidar com essas tomadas de decisões e com as consequências dessas decisões, de modo que ela consiga seguir em frente. Aqui, podemos identificar o importante papel do tempo nesses processos e vivências, pois é ele quem coloca a voz, as ações e as narrativas de alguém no mundo, mesmo que ele seja falível. A partir do momento em que colocamos a voz no mundo, ela também é constituída de forma coletiva, pois o sujeito não está sozinho enquanto vive o tempo. Então, esse trabalho do tempo é sempre um trabalho coletivo. Asha precisa se mudar, precisa mobilizar possibilidades de continuar viva e manter relações. E tudo isso acontece com a influência constante do tempo, que na crença dos Punjabi se relaciona com a vida eterna.
Portanto, precisamos entender que, para a Asha, o tempo é muito mais do que essa vida que se encerra na morte do corpo. E, o tempo todo, a vida se dá nas relações construídas entre os sujeitos. Construímos nossos mundos a partir da relação com os outros. E mesmo que você precise refazer o seu mundo sozinha, isso se dá com a construção e com a quebra de relações. É isso que Asha vive e é isso que nós vivemos ordinariamente, ainda que no meio de eventos extraordinários. Outro ponto importante é como as leis do parentesco se colocam nesses movimentos da vida de Asha. Mesmo com as rupturas que acontecem, o peso do parentesco, das ordens que o norteiam, ainda se mostra fundamental para coordenar essas vivências. Mesmo quando Asha parece estar transgredindo essas ordens, ao casar de novo, por exemplo, ela está reforçando o peso dessas normas, justamente porque é ela, Asha, quem se torna pecadora, traidora, desonrada, e não a norma que passa a ser percebida como questionável. É ela, Asha, quem precisa se reinventar e seguir em frente, mesmo portadora da culpa que tudo isso gera, do peso que ela sabe que se torna. Inclusive, ela mesma fala isso em determinado momento do texto, ela assume essa culpa. Consequentemente, fica claro para Das que é impossível compreender o parentesco sem compreender a violência que se dá nessas relações. O parentesco ajuda a entender a vida social, mas sozinho não explica tudo. Das, então, abre espaço para a compreensão da violência comunal, que solidifica pertencimentos através do parentesco, mas ao mesmo tempo rompe esses pertencimentos na partição, tendo em vista que a família acabou perdendo tudo e não pôde sustentar Asha. O sofrimento gerado por essa violência molda o ordinário e abre o sujeito para o que Das chama de conhecimento venenoso, que é aquele conhecimento que é revelado pelo sofrimento e está ligado ao tempo, via afeto, paixão. Em Asha é a perda da irmã do marido morto, pois essa é a relação da vida de Asha permeada por amor, por afeto, por paixão. Esse conhecimento venenoso é aquele que nos diz que o mundo que se conhecia foi destruído, junto com as relações que estavam inseridas nele. Desse modo, precisaremos de algum modo reconstruir esse mundo, que, como já dito, jamais será o mesmo. E é isso que Asha faz quando ela tenta se reconectar com essa família, quando ela tenta voltar a ter contato com eles para voltar a ter contato com aquela irmã com quem ela tinha esse grande afeto. Por último, duas coisas são fundamentais para a percepção dos impactos desse trabalho de Das. Primeiro, é o rompimento da ideia de testemunho como algo cristão. Das sugere que nos é necessário compreendê-lo como um meio pelo qual a voz vem ao mundo, e precisamos aprender a trabalhar com a experiência de testemunhar nos trabalhos etnográficos. Segundo, é a complexificação que a autora faz da noção de agência, que está na formação do sujeito. Ela pensa a agência não como o oposto da vulnerabilidade. Asha, por exemplo, fica numa posição como vulnerável em vários momentos, mas ela não perde a capacidade de agência. Portanto, Das pensa a resistência para além dos movimentos sociais organizados, que não deixam de serem importantes. Ela diz que a resistência faz parte da constituição do sujeito. Asha resiste o tempo todo. Sua agência está em restaurar os farrapos das relações para reconstruir o seu mundo, o que se dá inúmeras vezes durante sua trajetória. O trabalho de Das possui, portanto, movimentos de análise fundamentais para o enriquecimento tanto da nossa forma de pensar o trabalho etnográfico, mais especificamente dentro da antropologia enquanto área, quanto do nosso arcabouço teórico enquanto cientistas sociais em um país como o Brasil, que, assim como a Índia, foi colônia por muitos anos. O episódio de hoje do Foco no Mestrado se encerra por aqui. Para além dos podcasts, vale também conferir a nossa revista eletrônica Haveres, uma realização dos discentes do curso de graduação em Ciências Sociais ligada ao PET. A revista se dedica à publicação de artigos originais, resenhas, ensaios, escritos e visuais, entrevistas e outras expressões científicas voltadas para as ciências humanas. Vale a pena conferir. Obrigada por escutar esse episódio e boa sorte!